Amém, queridos. Temos Limeira News hoje? Ok. Então não temos Limeira News. Vamos entrar então no Ministério da Palavra. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu e no começo eu fiquei meio pensativo, né? Senhor, o que nós vamos falar aqui? Sobre o que a gente tem que falar? O que a gente vai falar sobre fraquezas, né? E uma das coisas que Deus me fez lembrar é algo que o pastor Daniel lá em São Paulo sempre nos ministra. E ele fala o seguinte: você tem que deixar de ser um crente Gabriela. Você já escutou esse termo? Alguém já escutou? Tá bom, então você está escutando hoje, guarde isso. O crente Gabriela é aquele assim: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Vocês lembram dessa canção? Ou seja, não muda nada, nós temos entendimento que somos fracos, e é isso aí, vamos continuar do mesmo jeito que estamos e está muito bom. Não, não está muito bom. Não está muito bom. E é por isso que o Senhor vai trazer essa palavra para nós. Uma palavra que vai nos confrontar a sairmos das zonas de conforto, vai nos confrontar a olharmos para dentro de nós mesmos, vai nos confrontar a buscarmos no Espírito Santo direção e entendimento das nossas vidas para que nós possamos romper com algumas coisas que estão trazendo limitações para nós. Gente, o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. Um texto tremendo da palavra que diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Essa palavra, gente, fraqueza aqui no original, que é do grego, tá? Ela significa fragilidade natural, significa falta de força. Então nós estamos lendo aqui um texto que fala o seguinte: nós temos um sumo sacerdote aqui, nós, claro, temos uma carta que foi destinada aos hebreus, então, lembrando um pouquinho do que eles viviam, Deus tinha estabelecido o sacerdócio, que era uma sombra daquilo que Jesus faria. Então, o sumo sacerdote, que era o topo dessa cadeia, era a pessoa responsável por entrar no Santo dos Santos, né, no Santíssimo Lugar, e levar os pecados, né, de todo o povo, aspergir o sangue ali sobre a Arca da Aliança, enfim, vocês conhecem um pouquinho dessa história. Só que esse sumo sacerdote era um sumo sacerdote humano, e Deus levantou um sumo sacerdote que é sobrenatural, que é mais que humano, que é Deus e é homem, e nós estamos falando aqui de Jesus Cristo. E é muito interessante a pessoa de Jesus, porque ele, sendo Deus, se esvaziou da sua glória para habitar num corpo como o nosso, viver como um homem, e a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas. E talvez você esteja pensando: Carlão, não pode ser, Jesus não foi tentado como eu sou. Primeiro que tem coisas hoje no meu mundo, que no mundo de Jesus não existia. Não se engane com isso. A tecnologia pode ter crescido, coisas, né, que parecem maravilhosas aos nossos olhos podem ter aparecido. E, gente, tem coisas maravilhosas aos nossos olhos, humanas, que às vezes podem nos enganar. Vou fazer aqui um breve parêntese. Nós estivemos na cidade de Houston agora na nossa viagem, e estivemos na NASA. E nós tivemos oportunidade, assim, talvez você não conheça tanto porque não é tão ligado, mas eu sou apaixonado por aviação e coisas do espaço, né? E nós tivemos a oportunidade de ver o foguete Saturno V. Quem tem mais aqui de... Deixa eu pensar agora quantos anos precisa ter. Mais de 60 anos. Pode ter acompanhado ou não essa questão das viagens do homem à Lua. Então lembra aquele foguete gigante que tinha 110 metros de altura, que levou o homem para a Lua? Nós tivemos a oportunidade de ver essa máquina toda ali montada. E, gente, é um negócio incrível. É incrível. E aí eu fico pensando, se a gente olha para essas coisas monumentais e vê coisas incríveis, imagine as coisas de Deus. Amém? Imagine as coisas de Deus. E aí nós temos o Senhor Jesus, então, sendo tentado como nós, mas vencendo em tudo. Ah, Carlão, também ele é Deus, né? Gente, Jesus cumpriu tudo o que era necessário, estando no nosso lugar. Ele não venceu porque ele é Deus. Ele venceu porque ele desejou vencer. E ele teve ajuda, como nós temos também. Porque ele foi empoderado pelo Espírito Santo, assim como todo aquele que entrega a vida a Cristo Jesus, também possui
o Espírito Santo. Amém? Mas, voltando para nós, porque é importante a gente falar um pouquinho de nós também e compreendermos as nossas limitações e as nossas fraquezas. E nós, gente, muitas vezes nos achamos grande coisa, e eu tenho esse testemunho da minha vida, meu testemunho de conversão é esse. Então você imagina o Carlão no auge da sua força física. O Carlão, não vou dizer que era o dobro do tamanho que eu sou hoje, mas era maior, né? Levantava pesos incríveis para aquela época. As pessoas ficavam assustadas. E eu me achava literalmente a última bolacha do pacote, gente. Eu me achava o cara. Onde eu chegava, parava tudo. Arrogância, né? Arrogância do homem. Mas quando o Espírito Santo me mostrou que, a despeito daquilo que eu via com os meus olhos, existia dentro de mim uma fraqueza, uma fragilidade natural incrível. Primeiro dá uma sensação de desespero. Porque ninguém gosta de se sentir fraco. Ninguém gosta de se sentir impotente. Mas aí o Espírito Santo vem e ministra você. Sobre a força que ele insere em você. Então, nós precisamos entender que, primeiro, existe um Deus que te ama e que quer trabalhar na sua vida. Mas você também precisa entender que você tem limitações, que você tem fraquezas e que é necessário trabalhar, lutar para vencer isso. Amém? Eu costumo dizer que o reino de Deus é implantado a 4 mãos. As suas 2 e as 2 de Deus. Porque tem muita gente que acha que Deus vai fazer tudo sozinho. E tem gente que acha que vai fazer tudo sozinho. E nem no extremo e nem no outro está a verdade. Mas é quando nós nos dispomos sendo instrumentos para Deus, e aí Ele vem com o seu poder. Amém? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. O fato de nós sermos limitados e termos fraquezas, é uma desculpa para nós continuarmos no erro, ou para nós não crescermos, não evoluirmos? Sim ou não? Você pode falar agora, tá? Não era retórica a pergunta. Levanta a mão quem acha que sim. É uma desculpa. Tá, levanta a mão quem acha que não. Tá, levanta a mão quem não acha nada. Gente, nós somos peritos em nos esconder atrás de defeitos. Somos peritos em nos esconder através das coisas que nós não conseguimos fazer da maneira correta. Mas isso não é bom para nós. Amém? Eu não vim aqui hoje para trazer um confronto pura e simplesmente que faça você se sentir menos. Mas eu vim apenas trazer uma mensagem da parte do Senhor de que há algo dentro de você que ainda precisa ser transformado. Como é que eu sei disso? Porque a própria Bíblia nos fala isso. A Bíblia expressamente fala que aquele que iniciou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia do Senhor. O dia do Senhor já chegou na sua vida? Não, porque nós estamos aqui. Amém? Então, eu queria contar uma história para vocês, para poder trazer uma realidade mais próxima dessa questão da fraqueza, da limitação. E, gente, eu vou contar uma história aqui, ela tem uns 2 lados, assim, muito contrapostos, né? E essa história está lá no livro de Juízes, no capítulo 16. Eu vou ler para vocês apenas os versículos 16 e 17, mas eu vou contar um pouquinho dessa história. Então, nos versículos 16 e 17 de Juízes, está escrito o seguinte: E sucedeu que, importunando a ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer homem. Alguém aí tem uma dica de quem a gente está falando? Nós estamos falando do homem mais forte da Bíblia. E detalhe, ele não era um Avenger, ele também não era um super-herói, ele não ficava verde, nem mudava de cor, nem ficava maior ou menor. A sua força não era natural, ele não fazia musculação, não tomava bomba. Ok? Ele tinha o poder do Espírito Santo. E nós estamos falando aqui, claro, de Sansão. Ele foi juiz sobre Israel durante um período de 20 anos contra as forças dos filisteus. Porque Israel havia desobedecido a Deus, os filisteus haviam tomado ali, estavam numa guerra, estavam no domínio. E Sansão foi levantado por Deus para livrar o povo de Israel. Amém? Acontece o seguinte, aqui a Bíblia fala sobre a questão do cabelo, e nós sempre lembramos disso, né? Por que Sansão perdeu a sua força?
Porque ele contou para Dalila que os seus cabelos não poderiam ser raspados. Então a força de Sansão estava nos seus cabelos. Não é. Tá bom? Então, mentira isso. Ok? E uma das coisas interessantes a respeito de Sansão, não sei se você conhece isso, é que ele era nazireu. Então, o voto de nazireado, como a gente fala na Bíblia, significa que ele foi separado e consagrado com um propósito para Deus. Amém? No caso de Sansão, ele foi consagrado no ventre da sua mãe, porque o anjo do Senhor se apresentou para a mãe de Sansão, que era estéril, e falou para ela que ela daria à luz a um filho, e esse filho seria aquele que libertaria Israel dos filisteus. Seria um nazireu. Por causa do seu voto de nazireu, havia algumas coisas que ele não poderia fazer como as outras pessoas comuns faziam. Por exemplo, ele não poderia se alimentar com nada que tivesse uvas ou fosse, como é que se fala? Derivado de uva. Ele não poderia tomar bebida forte ou fermentada, ok? E ele não poderia também raspar os seus cabelos. Lá em Números 6, 5 diz assim: santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Então, ele tinha que obedecer algumas coisas dentro desse voto feito ao Senhor. Qual era o problema de Sansão, gente? Sansão tinha um problema, você concorda comigo? O problema de Sansão e a sua fraqueza é uma fraqueza que aflige a maioria de nós, se não a totalidade, se Deus quiser. E eu falo isso no sentido positivo, porque eu vou usar a figura de Sansão, o mais forte homem da Bíblia, com uma fraqueza que o derrubou. Então, qual era a fraqueza de Sansão? Mulher. Não sei se vocês sabem a história, mas Sansão se enamorou com uma filisteia, uma mulher do inimigo. A ponto dos seus pais falaram: poxa vida, não tem mulher aqui no meio do nosso povo, da nossa família, que agrade você? Não, eu quero aquela. E essa era a tal da Dalila. Por isso que a gente fala para os solteiros, para os homens solteiros: quando você enxergar a Dalila, sai correndo, vaza, porque a Dalila não vai fazer bem para você. Amém? Então, eu coloquei Sansão do meu lado e fiquei pensando em Sansão. Nós temos o mesmo problema, nós temos uma fraqueza por mulher. Só que Sansão, ele escolheu pegar uma mulher que não seria uma bênção na sua vida. E eu escolhi pegar a minha princesa, que é bênção na minha vida, que edifica comigo. Amém? Então, a companheira ou o companheiro que você escolhe fazem toda a diferença na sua caminhada. Então, Sansão e eu tínhamos a mesma fraqueza, porém, graças ao Senhor, eu fiz uma escolha muito melhor. Princesa, te amo. E o problema aqui reside em que Sansão flertou com a sua fraqueza em vez de enfrentá-la. Gente, ele ficou brincando, mas brincando assim do tipo, cada vez que Dalila vinha perguntar, porque era de interesse dela descobrir qual seria o ponto fraco de Sansão, para que ela pudesse contar aos filisteus e eles pudessem, enfim, derrubar Sansão e continuar o seu domínio sobre Israel. E ele flertou muitas vezes, porque ele brincava, ela perguntava, ele respondia uma coisa que não era verdade, e aí ele se desfazia daquele laço e ia para o próximo. Uma das coisas que a gente não pode fazer, gente, como Sansão fez, é flertarmos com as nossas fraquezas. Se nós temos uma área de fraqueza na nossa vida, seja ela qual for, nós não podemos ficar brincando com essa área, porque vai chegar o dia que a gente vai cair. Está me entendendo? Então, a fraqueza de Sansão não era os seus cabelos, mas sim de ter uma vida que não foi consagrada a entender o propósito de Deus. Consagrada a servir aquele que deu o poder a ele. Amém? Sansão é um excelente exemplo para nós, daquilo que nós não devemos fazer. As nossas fraquezas não podem nos levar à destruição. Mas se você leu lá no livro de Juízes, no final da vida, Sansão cumpriu o seu propósito? Cumpriu. Mas era para ser assim? Não sei se você sabia, no final, ele acaba perdendo a sua força, eles prendem Sansão, levam para um lugar e estão lá reunidos milhares de filisteus, os seus líderes e tudo. E ali Sansão, já com os olhos furados, preso, sem força, humilhado, ele pede ao Senhor uma última vez que dê
o poder sobre ele para que ele possa destruir os inimigos. E a Bíblia fala que ele matou mais inimigos na sua morte do que na sua vida, mas não era para ser assim. O propósito de Deus, gente, nunca vai ser impedido. Mas é muito melhor a gente chegar no final desse propósito, pleno com o Senhor, sabendo que eu cumpri com aquilo que eu tinha que fazer, do que eu chegar como Sansão no final da sua vida. Amém? E tendo em vista isso, eu queria falar sobre 3 tópicos, 3 verdades que são importantes para nós vencermos as nossas fraquezas. Primeiro, a gente precisa reconhecer o que significa fraqueza. Em Romanos 7, versículos 18 e 19, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Gente, eu fico pensando aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo esse texto, e pensa num homem que teve uma vida de tal maneira no altar do Senhor, dele poder afirmar com certeza e absoluta certeza, né, de que vocês devem olhar para mim e serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Um cara que tem a ousadia de falar isso, gente, eu às vezes fico pensando, eu prefiro falar assim, olha, gente, olha para mim, e naquilo que eu estou seguindo o Senhor, sede meus imitadores. Mas o que eu não estou, pelo amor de Deus, não me siga. Mas Paulo não era esse caso. Mas ele mesmo olhava para dentro de si e via essa circunstância. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Não sei se você às vezes se sente como Paulo. Você tinha um plano na sua cabeça, vou fazer um negócio, vai ser uma bênção, e chega no final, você atrapalha tudo, você atravessa, machuca alguém. E você fica pensando, puxa, mas eu não queria fazer isso. Eu sei que você não queria, como eu também não quero. Mas por causa da nossa natureza caída e pecaminosa, e das nossas fragilidades naturais não tratadas pelo Senhor, nós acabamos passando por essas circunstâncias. Mas é necessário a gente entender que se o apóstolo Paulo estava nos falando sobre isso, esse é um assunto importante para nós. Precisamos ter isso em mente e precisamos tentar vencer essas condições, essas limitações que nos impedem de estar dentro da vontade de Deus. Muito bom, eu queria falar para você que fraqueza, de uma maneira simples, é aquilo que limita a nossa capacidade de obedecer a Deus, de cumprirmos um propósito de Deus. Amém? A sua fraqueza nunca vai ser para alguma coisa que é bom, ela vai ser sempre alguma coisa que vai trazer algo negativo, vai trazer algum prejuízo para a sua vida. E o principal prejuízo, gente, é a distância de Deus. E quando nós falamos isso é importante porque a gente precisa desassociar a questão da fraqueza com a questão do pecado. Porque se a fraqueza é essa limitação natural que nós temos, já o pecado é uma ação que é feita com um propósito. É uma ação que é feita consciente. Ninguém peca sem querer. Aconteceu. Não. A gente pode até não entender, porque ainda não conhecemos a palavra, que aquilo é pecado. Mas a nossa ação de praticar aquilo é consciente. O seu corpo faz as coisas sem você querer. Tirando, claro, o seu coração bater, que você não precisa querer ou não. Você respirar, você não precisa querer ou não. Isso é algo natural. Mas você ir para a igreja... Vamos falar, você vir para a igreja, é natural, você acorda de manhã sozinho, o seu corpo já toma café, toma banho, e você vem para a igreja sem pensar? Você acha que se fosse assim seria tremendo, né, pastor? Seria tremendo, porque não caberia gente aqui na igreja. Esse é o problema. O problema é que não é natural, não é automático. Você tem que impor. Você tem que tomar alguma ação, e é exatamente isso que é o pecado. Agora, quando a gente fala do pecado, gente, embora seja algo que é terrível, porque tira a nossa comunhão com Deus, é do mesmo jeito simples de resolver, porque Jesus já fez a obra. O pecado a gente confessa e abandona. Agora, a fraqueza, você precisa submeter a Deus todos os dias da sua vida. Porque a fraqueza, a fragilidade natural, ela é inerente ao nosso ser caído. Por isso que Paulo fala tanto sobre a carne militando contra o espírito. Se houvesse em algum momento da nossa conversão e da nossa vida com Jesus, vamos analisar isso.
Ah, Carlão, eu me converti, já estou 20 anos no ministério, e após esses 20 anos o Espírito Santo me tratou tanto, que hoje eu não tenho mais pecado nenhum, eu não tenho fraqueza. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você não vai encontrar. Porque não tem nada a ver o tempo, nem a intensidade. Tem a ver com a nossa natureza. Nós vamos receber uma natureza completamente transformada na glória. Aqui nós temos um espírito que foi reavivado. Aqui nós temos um corpo que está ficando velho a cada dia. Não é, pastor? Os cabelos vão ficando cada vez mais brancos. A gente vai perdendo. Gente, como a gente perde vigor. A gente foi fazer esses 20 dias de férias. E quando eu voltei, eu subi na balança. E eu notei que eu estava praticamente com o mesmo peso. Aí você vai falar assim, Carlão, que bênção isso, né? Não, não é bênção. Primeiro, eu não comi como eu costumo comer bem, me alimentar bem. Então eu sei que eu ganhei gordura e perdi massa magra. Porque antes se eu tivesse só ganhado gordura, mas a massa magra estivesse aqui. Mas eu chego lá e o peso está praticamente o mesmo, significa o quê? Deu ruim. Isso acontece porque a gente vai ficando cada dia mais velhinho, normal. Amém? Agora, a nossa alma, ela está sendo transformada dia após dia. Oh, glória! Esse corpo pode envelhecer, mas a nossa alma cada vez mais fica jovem, cada vez mais fica ativa, cada vez mais fica santa, até o dia da gente encontrar com Ele. Amém? Então, você precisa discernir na sua vida o que é fraqueza. Precisa identificar isso. E não é uma tarefa simples, sabe? A própria Bíblia nos ensina que é mais fácil eu enxergar o cisco no olho do meu irmão que a trave que está no meu. Porque nós temos essa limitação também de aceitarmos que dentro de nós tem alguma coisa que não vai bem. Quem é que gosta de acordar de manhã, olhar no espelho e falar, olha, os seus defeitos são esses, esses e esses. Quem é que gosta de ser chamado a atenção? Fala a verdade, ser chamado a atenção é terrível. Essa semana eu fui chamado a atenção pelo meu gestor, pelo meu patrão. E eu detesto ser chamado a atenção. Não porque eu estou sendo confrontado, mas porque eu sei que eu preciso melhorar em alguma coisa. E eu tenho que lutar contra uma natureza humana caída. Eu tenho que sair dessa zona de conforto, eu tenho que sair dessa inércia. Alguma coisa eu preciso fazer para tentar chegar no nível daquilo que é esperado de mim. Agora, uma pessoa aqui na Terra, um profissional, esperando algum retorno de você profissionalmente, é uma coisa que é importante. Mas você imagina o que Deus está esperando de você. Você já perguntou isso para Deus? Deus, o que é que o Senhor espera de mim? Talvez você não tenha coragem de perguntar isso para Ele, né? Ou então você já está com a resposta pronta dele, né? Eu espero isso, isso. Não, mas veja bem, Senhor. Eu sou pecador. Eu sou limitado. Nós não podemos dormir debaixo desse tema. Né? Eu sou pecador, eu sou limitado. Eu preciso aprender que eu tenho como vencer essas fraquezas e vai ser todos os dias até o último deles. Se você não gosta de lutar, se você não gosta de exercitar, você vai ter que mudar. Amém? Estou até meio assim, né? Atordoados. Gente, o reino de Deus, a Bíblia fala que é conquistado com esforço. É necessário a gente ter dinamismo, é necessário a gente levantar e falar, eu vou mudar, vou tentar, caiu, levanta. Amém? Eu não quero que vocês entendam isso como algo assim, Deus está nos fazendo olhar para que nós sejamos assim, pequenininhos e não vamos ter jeito. Muito pelo contrário, o que Deus está falando é o seguinte, eu tenho jeito para você. Eu vou te fazer vencer onde você tem caído. Eu vou fazer você prosperar aonde você tem estado estagnado. Amém? Esse é o projeto de Deus para a sua vida. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte, a palavra e a oração são as ferramentas poderosas. Em Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Primeira verdade que a gente precisa entender aqui desse texto.
Sem a palavra de Deus, não tem norte para nós. Amém? Eu tenho visto e até converso bastante com o pastor Renato sobre essa questão de alguns pregadores que usam pouco a Bíblia e usam mais a sua experiência. A experiência é importante? Claro que ela é o testemunho. Mas a experiência, se ela não estiver embasada em muitos textos da Bíblia, eu não falo em um só não, porque tem que ter textos que corroborem com essa ideia, com aquilo que o Senhor está querendo nos trazer. Se não houver essa palavra para dar a base, não importa qual seja a minha experiência, ela pode ser questionada. Agora, quando eu conto o meu testemunho, eu mostro na palavra de Deus, eu dei a seriedade, a veracidade, a credibilidade que aquilo realmente vem da parte do Senhor. Amém? Então, se você é um crente que não gosta de ler a Bíblia, você escolheu o time errado para jogar. Sabe? Crente tem que amar a palavra. Quando eu ministro o curso de vida cristã, eu tento transferir para aquelas pessoas que eu estou ministrando essa paixão pelas Escrituras. Gente, a sua Bíblia é como se fosse um mapa do tesouro. O mapa do tesouro não é um negócio que você abre assim e descobre na hora onde está as coisas. Você tem que ir lá vasculhar. Você tem que passar por etapas, ir para lugares, sabe? Lembrando aí de filmes. Agora imagine na Bíblia você entrando nessa escritura e indo para lugares, avaliando aquelas pessoas, o que elas passaram, como elas responderam, o que é que Deus queria dizer. E pegar dentro disso tesouros que estão escondidos. Gente, a Bíblia tem tesouros para as nossas vidas. Você tem que ser apaixonado pela palavra. Amém? Você tem que destinar todo dia um momento para pelo menos ler um versículo que seja. Não é o ideal, tá? Mas pelo menos um versículo e você lê ele e meditar. Deixa eu pensar um pouquinho o que está escrito aqui. Porque tem gente que fala assim, Carlão, eu li 3 capítulos hoje. Lindo, irmão. O que você aprendeu? Falava talvez alguma coisa sobre o amor. E aí sobre o perdão também. Não adianta nada você ler assim. Não leia a Bíblia porque o pastor Renato está falando, olha gente, vamos ler a Bíblia em 1 ano. Aí você pega os capítulos e vai ticando, sabe? Li. Aí você no aplicativo do celular, porque até o aplicativo do celular agora você pode ticar também, ó. Esse aqui já está lido. Sabe, como se estivesse tirando uma tarefa da frente. Não faça assim. Entre dentro desse texto, a palavra é muito importante. Amém? 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Tem alguém que deveria estar pensando assim, Carlão, acho que está faltando alguma coisa aqui, porque a escritura deveria também falar sobre como eu vou ser próspero, como eu vou ser bem-aventurado. Veja gente, até existe isso na palavra, amém? Deus quer que você seja próspero e bem-aventurado dentro do que significa ser próspero e bem-aventurado. Amém? Só que quando ele fala e ele foca em ensinar, repreender, corrigir e instruir, ele está falando de crescimento. Ele está falando de mudança e de transformação. Se a gente não sabe o que está escrito na Bíblia, gente, tem uma coisa que na minha opinião, deve ser a mais terrível de todas. Significa que eu não conheço o coração do meu Pai. E talvez para você seja algo normal, porque na sua criação, o seu pai natural não foi uma pessoa presente. Então, tanto faz. Eu não conheci o coração do meu pai também. Que diferença faz? Quero te dizer uma coisa, faz muita diferença. Aliás, faz toda a diferença. A gente não lê a Bíblia para saber o que é pecado e o que não é. A gente lê a Bíblia para saber aquilo que agrada o coração do Pai, porque eu quero fazer aquilo que agrada o coração do meu Pai. Amém? Eu estava pensando agora, talvez devia ser esse o lema do nosso acordar de manhã. A gente abre o olho e fala, o que eu vou fazer hoje para agradar o coração do meu Pai? Porque muitas vezes a gente está buscando a Deus, que é o segundo tópico que eu vou falar, dentro desse, que é a oração, para que o Senhor agrade o meu coração. Sabe, gente, nessa viagem que nós fizemos, eu vi coisas preciosas de Deus. Ele preparou coisas, gente, eu não estou falando de grandes coisas, estou falando de pequenos detalhes. Em alguns dias, que eu consegui notar, talvez tenha tido mais que eu perdi,
Mas alguns que eu consegui notar que eu falo, meu Deus, como o Senhor é precioso. A gente teve 2 momentos que foram muito, assim, dentro do meu entendimento, foram muito importantes dentro dessa viagem, que a gente sabia que estava descansando do trabalho secular, mas nós não estávamos descansando porque não existe férias da Bíblia e não existe férias do reino. Amém? Não existe. E nós tivemos 2 momentos muito importantes lá, que um foi fazer uma célula em Los Angeles. Gente, foi uma coisa tremenda. E nós juntamos a família, né, do Kelvin, do nosso filho. Então estava o seu pai com a sua família, estava a ex-esposa com a sua família, os seus meio-irmãos. E nós juntamos todo aquele pessoal, estava a esposa do Kelvin, seu irmão. E nós ministramos uma palavra, gente, para pessoas que não vão numa igreja. Você consegue entender qual é a profundidade disso? Ali foi lançada uma semente, a semente da verdade está lá. Não sou eu que vou fazer ela germinar, não sou eu que vou fazer com que essas pessoas sejam transformadas ou não. Não sou eu, não é a minha missão, mas do Espírito Santo. E um outro evento que nós tivemos que foi totalmente inesperado, gente. Nós, quando estivemos em Houston, estávamos na mesma cidade que mora um casal, que o marido é filho de uma das nossas discípulas na célula. E conversa vai, conversa vem, e eles nos convidaram para nós jantarmos na casa deles. E a gente nunca tinha tido assim um tempo só nós, né? Tínhamos encontrado eles assim rapidamente na célula de cumprimentar, a gente nunca tinha tido um tempo de conversar. E gente, nós chegamos às 5 da tarde na casa deles, nós saímos meia-noite. E se não fosse pelo cansaço, a gente tinha ido mais. E você pode pensar assim, Carlão, sei que você levou uma palavra, você fez um louvor. Não, gente. Eu levei o amor de Jesus. E testemunhei aquilo que Ele tem feito na minha vida. E aquilo foi tão impactante, que esse relacionamento deu uma aprofundada de uma maneira tão intensa, a ponto deles nos convidarem, a próxima vez que nós formos para lá, vem dormir na minha casa. Porque a gente não põe qualquer pessoa dentro de casa. Amém? Então, temos que ler a palavra, isso é muito importante, mas também é muito importante nós termos tempo de oração, tempos de oração. Romanos 12:12 diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, normalmente a gente não quer, mas precisa, e principalmente, perseverai na oração. O pastor Daniel, uma das primeiras coisas que eu aprendi com ele, quando ele foi líder de jovens, eu ainda era novo na igreja, foi que é o seguinte, 5% de oração, 5% de sucesso. 80% de oração, 80% de sucesso. Gente, isso é só uma maneira de expressar, tá? Não quer dizer que você tenha que contar o seu tempo, fazer os percentuais para ver o que vai acontecer. Mas o que ele estava querendo dizer era o seguinte, a intensidade da sua oração, do seu tempo de comunhão com Deus, é muito importante para os resultados que você vai ter na sua vida. Você está me entendendo? É muito importante, não é pouco, é muito. É fundamental que você tenha tempo de oração e tenha tempo de oração de qualidade. Se nós podemos dizer que a oração é uma maneira como nós tiramos de Deus alguma coisa, verdade ou não? Tem alguém aqui que não pede nada para Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Eu já conversei com pessoas que falam assim, não, eu não peço nada para Ele. Por que você não pede? Porque já tem tanta gente pedindo. Eu não estou entendendo. Se Ele é Deus, Ele consegue atender qualquer pessoa, simultaneamente. Agora, se Ele tem essa limitação de não conseguir atender por causa da sua oração, então nós estamos tudo perdido, porque Ele não é Deus. Então, sim, nós podemos alcançar de Deus alguma coisa em oração, mas também é verdade que Deus tem que tirar de nós alguma coisa em oração. Porque também tem gente que só ora pedindo, mas não oferece nada para Deus. A Bíblia fala que a nossa vida deve ser um sacrifício agradável. Um sacrifício é uma entrega. É uma doação. Esse é o significado. Então, a sua existência tem que, de alguma maneira, servir a Deus. Seja através do amor que você tem, seja através de você ajudar pessoas, seja através de você orar por pessoas, se importar com as pessoas. Amém? O meio onde Deus colocou você é o lugar onde Ele está testando para ver se você entendeu o conceito. Se você está nesse meio e não está orando por ninguém, não está falando de Deus para ninguém, não está amando ninguém, bom,
procure o pastor Renato durante a semana, que é algo mais grave, é um processo mais sério. Amém? Então, gente, nós precisamos entender sobre leitura da palavra e oração. Oséias 4,6 diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus. Conhecimento de Deus. Tem crente que está passando dificuldade? Tem. E é porque está no pecado? Não necessariamente. No mundo tereis aflições. Agora, tem crente que está passando dificuldade. E está passando dificuldade porque não conhece a Deus. Não busca a Deus, não lê a palavra. E é o que a gente chama do crente 6 horas. Porque ele pede para todo mundo orar por ele, mas ele mesmo não ora. Então você já aprendeu 2 crentes hoje. Não seja nem crente Gabriela e nem crente 6 horas. Amém? Estou fazendo isso. Estou trazendo tudo que o pastor Daniel ensina aqui agora. Né? Aleluia, gente. Nosso último tópico. Admitindo nossas limitações e buscando a transformação. 2 Coríntios 12:9 diz o seguinte: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Alguém pode olhar para esse texto e falar: Carlão, olha, a gente está falando aqui do apóstolo Paulo, hein, de novo. E ele está falando o seguinte, que ele está se gloriando nas suas fraquezas. Essa é a chave, Carlão. Nós vamos nos gloriar nas nossas fraquezas. Viva a nossa fraqueza. Não, não é isso que está escrito aqui. Não é isso que está escrito aqui. Às vezes eu olho para algumas pessoas, eu enxergo o advogado do diabo, sabe? O cara pega o texto para poder tirar alguma coisa, para poder falar, não, eu posso continuar nessa vida de fraqueza, porque se Paulo está se gloriando nas suas fraquezas, imagine eu. Mas não é isso que ele está falando aqui. Ele está falando aqui o seguinte: as minhas fraquezas são um problema, é prejuízo. Mas, de alguma maneira, Deus está trabalhando na minha limitação para me trazer mais próximo do alvo. De modo que a glória não seja minha, mas seja sempre dele. Então, até na sua fraqueza e na sua limitação, na sua fragilidade natural, Deus vai trabalhar para que a glória dele se manifeste na sua vida. Amém? Você não fica feliz com isso? Meu Deus do céu, isso é motivo de alegria. Você tem que sair saltando daqui de alegria. Isso significa que não importa o limite que você tem, Deus quer trabalhar nesse limite. E Ele quer fazer com que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida. Realização de propósito. Então Paulo conseguiu entender e confessar as suas fraquezas, e a resposta de Deus foi realmente direta e objetiva. Lá em Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E esse é um dos textos que eu mais escuto as pessoas falarem. Sabe por que eu tenho limitações, Carlão? Sabe por que eu tenho fragilidades? Porque a carne é fraca. Bom, primeira coisa importante, você não entendeu o texto. O texto não está falando sobre isso. Aqui esse texto que Jesus está conversando com seus discípulos, ele está falando o seguinte: durante os processos de provações que a gente passa, o nosso corpo físico sente o cansaço. Se a nossa carne, que é a vontade que está direcionada para fazer coisas ruins, tá bom? Entenda a carne como sendo aquilo que a gente tem vontade de errar, vontade de pecar. Isso é a carne. Então ele está dizendo, se a carne fosse fraca, o espírito estava vencendo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que quem está vencendo muitas vezes é a carne, porque ela é forte. Tem gente que a carne é tão forte, gente, que o espírito não vence nenhuma. Mas o que a Bíblia está falando para nós aqui é que nós podemos vencer os desígnios da nossa carne através do Espírito. Amém? Você tem um Deus que não apenas te ama profundamente, mas que Ele escolheu habitar dentro de você. Você habitaria dentro de uma porcaria? A menos que você pudesse transformar essa porcaria numa grande coisa, não é? Então você imagina que o Espírito Santo, quando ele veio habitar dentro de você, ele está transformando em você num tesouro, dia após dia. Mas você tem que vencer essas limitações, você não pode deixar isso direcionar a sua vida. Tiago 4,6 diz assim, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça
aos humildes. É muita arrogância nossa acharmos que nós não precisamos de transformação, de alguma maneira. E, gente, eu não estou falando aqui para vocês, tá? Eu estou falando primeiro para mim. Para mim. Muitas vezes o Espírito Santo me lembra de coisas que eu preciso melhorar. E eu me prostro e choro e falo, Senhor, como eu posso ser instrumento nas tuas mãos com coisas ainda para melhorar? É que uma coisa não depende da outra. O que depende é você se humilhar diante de Deus. Sabe, a gente tem dificuldade para conversar com gente arrogante. Deus trabalha de maneira bem simples, Ele resiste. Não tem papo. Agora, quando você se humilha diante de Deus, quando você quebranta o seu coração, Ele vem em teu favor. Amém? Eu não sei qual é a fraqueza que te aflige, eu não sei qual é a limitação natural que você tem. E eu não vim aqui para falar qual é. Eu vim aqui para te instigar a buscar no Espírito isso, a Ele sondar o seu coração para te ajudar com isso. Nós nunca vamos vencer nossas fraquezas sem disciplina, vigilância e perseverança. E isso você vai ter que ter todos os dias da sua vida, sem exceção. Gálatas 5:24 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, tá? Concupiscência, gente, é o desejo carnal pelas coisas pecaminosas, e ele é desenfreado e às vezes até descontrolado. Se a gente está falando de descontrole, então nós estamos falando de alguma coisa que não vai bem. Amém? Tem pessoas que têm fraqueza, né, quando enfrentam uma situação adversa, elas se escondem atrás da bebida, se escondem através das drogas. E não apenas as drogas externas, tá? Existem drogas que o nosso próprio organismo fornece, que são para o nosso bem, e às vezes nós nos focamos nessas drogas. Sabe o cara que é viciado em adrenalina? Porque, gente, a adrenalina produz em nós uma sensação, né? Quer dizer, não só a adrenalina, mas o que vem depois também, depois o Renato pode explicar melhor para nós, que ele conhece mais esses hormônios interiores, mas essa sensação de tranquilidade. Eu não sei se eu já contei para vocês, a minha terapia, antes de me converter, era tirar racha, ou então correr sozinho de carro. Eu ia para a estrada, gente, e corria que nem um louco de chegar em casa com as mãos e os pés tremendo. E aí você sente aquela, que delícia. Só que não. Só que passa um tempo, essas drogas interiores, né, esses hormônios, esses receptores, eles entram na normalidade e volta tudo de novo. Tem pessoas que quando são confrontadas, se fecham. Tem pessoas que quando são confrontadas, desistem. Você é daqueles que quando passa por uma adversidade desiste? Isso é uma fraqueza. Porque Deus não nos chamou para sermos pessoas que desistem pelo caminho, mas de pessoas que avançam. Amém? Você tem uma missão muito importante nessa terra. Você veio aqui implantar o reino do seu Pai. Para isso você vai precisar de ousadia e intrepidez. E vai precisar vencer as suas fraquezas. Porque muitas vezes o diabo vai colocar as suas fraquezas diante dos seus olhos e vai te acusar, falando assim: você não vai conseguir. Você não tem como fazer. E o que você vai fazer quando o diabo falar isso para você? Você vai aceitar isso? Não. Você tem que vencer as suas fraquezas e limitações. Você pode vencer as suas fraquezas e limitações. Amém? A primeira decisão que você tem que tomar hoje é: eu quero vencer. Eu não vou mais me esconder atrás do meu pecado, da minha limitação, ou daquilo que eu não posso fazer. Eu não vou me esconder atrás de, eu nasci assim, eu sou uma pessoa fechada, normal. Eu sei que cada pessoa tem um temperamento, amém? Cada pessoa tem uma personalidade. E foi Deus quem fez assim e é muito rico. Por isso que a igreja é tão especial, gente. Por isso que eu amo essa comunhão. Sabe? Não só a comunhão de nós estarmos aqui no culto, na ministração, mas a comunhão que a gente tem depois, quando a gente está, sei lá, fazendo um churrasco junto, comendo uma pizza, um salgadinho, sei lá, jogando banco imobiliário, que eu tive a oportunidade de jogar depois de muitos anos essas férias e tinha até me esquecido como é divertido. Banco imobiliário de crente, né?
Que não é um tentando acabar com o outro, né? Um tentava ajudar o outro, aí perdeu até a graça o jogo. Pô, mas não vai ter ganhador nunca nisso aqui, porque um ajuda o outro. Mas dá até gosto de você ver isso, a comunhão, como ela é importante. Você está me entendendo? Não deixe as suas fraquezas vencerem aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Você é uma peça muito importante. Acredite nisso, você é uma peça muito importante. Por quê? Porque Deus escolheu você. Talvez nós não tenhamos importância em nós mesmos, mas quando eu passo a fazer parte de um plano dele, eu passo a ser importante. Você quer ver como é interessante isso? Pega um esquiador. Se você pegar o esqui dele, aquele esqui consegue ganhar um campeonato? Sozinho? Não. Mas quando você coloca aquele esqui no pé de um campeão, o que ele faz? Leva o cara para o troféu. Então olhe isso. Quem tem toda a habilidade é Deus. Mas quando você é conectado a Deus, você se torna instrumento de pódio, de vitória. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, Papai, nós estamos numa zona de segurança aqui. Porque estamos numa zona que é suprida pelo Teu amor. Nós não estamos num lugar de acusação e destruição. Nós estamos num lugar de iluminação e correção. Nós estamos num lugar onde as críticas não nos destroem, mas onde a correção nos edifica. Por isso eu falo que nós estamos no melhor lugar do mundo, que é a Tua presença. Aqui o Senhor pode nos corrigir como o Senhor determinar. Porque a Tua correção não vai produzir marcas nos nossos corações. Marcas negativas, marcas que nos impeçam de avançar. Muito pelo contrário, a Tua correção vai curar o nosso coração. Vai transformar nosso interior. Pai, nós todos somos cheios de limitações aqui. Nós todos, Senhor Deus, somos pessoas que têm fraquezas, fragilidades naturais, todos sem exceção. Todos sem exceção. Porém, o Senhor enviou um sumo sacerdote, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi tentado como nós em todas as coisas. Ele enfrentou situações adversas como nós enfrentamos. Aliás, Senhor, talvez, penso eu, enfrentou coisas muito piores do que nós. Mas a Tua palavra fala que em tudo Ele venceu, sem pecado. Sem pecado. E Ele venceu, Senhor, para que nós pudéssemos vencer também. Por isso, nessa manhã eu te peço, Espírito Santo, nos ajuda com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. Nos ajuda, Senhor Deus, a, diante delas, não sucumbirmos, não nos entregarmos. Não simplesmente aceitarmos elas e declararmos, vai ser sempre assim. Porque isso não é verdade. Isso não é verdade. E por isso eu invoco a Tua presença aqui, Espírito de Deus, a tocar agora nos nossos corações. Eu queria que alguém do louvor tivesse aqui dedilhando alguma música, por favor, se puder. Em nome de Jesus, eu queria que apagasse um pouquinho essas luzes, para que a gente tenha um tempo na presença do Espírito Santo. Você não está aqui hoje por acaso, você não veio aqui hoje porque o pastor Renato está aqui ministrando, porque o pastor Carlos está aqui ministrando. Você não veio aqui por causa dessas coisas. Você veio aqui para ter um encontro com o seu Pai. E o seu Pai quer melhorar você, quer aperfeiçoar você. E eu queria que você tivesse um tempo aí, enquanto eu vou continuar orando, para que você buscasse no Espírito Santo. Para que Ele te mostrasse aonde você tem sucumbido, onde você tem sido derrotado
e que você quer vencer. Você quer vencer. Hoje é o dia que você está tomando uma decisão. Eu vou vencer. Eu queria que você tivesse 2 minutinhos enquanto eu oro, para que você tenha esse tempo com o Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Não há nada dentro de nós que preste a não ser a Tua presença. A melhor parte de mim é o Senhor, não sou eu mesmo. Eu não sou nada, eu sou pó dessa terra. Sem o Senhor, eu não tenho direção, eu peco, eu erro, continuo errando. E o que é pior, gostando cada dia mais de errar. Eu preciso tanto de Ti, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sei que nós somos pequeninos, mas Tu é grande. Eu sei que nós somos limitados, mas Tu és poderoso. Fala conosco nessa manhã, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor não quer falar apenas da nossa limitação e apontar ela para nós, mas o Senhor quer falar: eu vou tomar essa limitação de você. Todo dia, um dia de cada vez, vencendo, vencendo, vencendo. Porque o meu poder, diz o Senhor, vai se aperfeiçoar na sua limitação. Aonde você não é, assim diz o Senhor, eu sou. Aleluia, Espírito Santo. Eu queria convidar você que quer viver esse momento de vitória, que você fique de pé no lugar onde você está. Não precisa nem vir aqui na frente. Você fique de pé onde você estiver, se você quer ser vitorioso aonde você tem sofrido essa derrota. Se você quer dar um passo de fé e falar: Senhor, às vezes eu tenho caído porque eu tenho mentido, às vezes eu tenho me omitido, às vezes eu tenho desistido, às vezes eu não tenho acreditado naquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida, às vezes eu não tenho dado o valor que o Senhor merece, que o Senhor é digno. Se você tem alguma área na sua vida que você quer que o Senhor Deus trabalhe nessa fraqueza, nessa limitação, eu queria que você ficasse de pé. Não olhe para ninguém do seu lado, não se preocupe quem está do seu lado. Só tem aqui você e Jesus. Só você e Jesus. Porque é para Ele que você está fazendo isso. Você não está fazendo isso para mim, para o pastor Renato, nem para a Church, nem para essa igreja. Você está fazendo isso para Ele. Senhor, eu já estou de pé, então não preciso ficar. Porque eu estou de pé como eles estão. Porque eu também preciso. Porque eu também sou pecador. Porque eu também preciso ser aperfeiçoado todos os dias. Porque eu também preciso vencer, Senhor Deus, as minhas limitações. E eu quero apresentar as nossas vidas diante de Ti. Com humildade, Senhor. Com muita humildade. Porque não somos nada, não importa qual seja a nossa posição, a unção que nós recebemos, não importa nada disso. Importa o nosso coração. E eu quero Te dizer, Senhor, nós precisamos do Teu conserto em nós. Nos ajuda, Espírito Santo, nessa manhã, a vencermos as nossas limitações, as fraquezas e os medos, aquilo que nos impede de fazermos as coisas certas da maneira certa, aquilo que nos impede de caminhar, aquilo que muitas vezes nos faz regredir quando precisamos avançar. Espírito Santo, toca nas nossas vidas nessa manhã. Toca nas nossas vidas, Senhor. Eu Te peço em nome de Cristo Jesus que nós não saiamos os mesmos daqui. Eu sei que não é um passe de mágica, Espírito Santo. Eu sei que não vai mudar quando a gente passar da porta para fora. É como, sabe, um estralar dos dedos. Não vai ser assim, mas dia após dia, vitória após vitória, de glória em glória, vencendo para vencer. Para que, Senhor Deus, o Teu nome seja continuamente exaltado nas nossas vidas. E nada, Senhor Deus, absolutamente nada, venha impedir o Teu realizar, o Teu propósito em cada um de nós. Senhor Deus, que ninguém saia daqui se sentindo nem culpado, nem pequeno, nem menor. Senhor Deus, nem alguém que foi rejeitado. Mas que todos nós saiamos daqui hoje sabendo que nós fomos muito aceitos, muito amados. E sobre as nossas vidas foi colocado o Espírito da verdade,
o Espírito de Jesus, que nos impele a completar a missão e a exaltar o teu santo nome. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, para sempre. E obrigado por cada uma dessas vidas que tem um compromisso contigo de ver toda a fraqueza e limitação ser transformada por causa do teu poder e por causa da tua glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. É para ti, Jesus. É para o Senhor. Aleluia, gente. Pode acender as luzes. Nós já estamos terminando. Mas eu queria aproveitar esse momento. Nós temos pelo menos 2 aniversários agora essa semana. Não sei se tem mais gente fazendo aniversário. Se tiver, levanta a mão aí essa semana. Tem? Que dia que é? Amanhã? Então, vem aqui na frente. Pastor Renato, Júlia. Aqui nós estamos a igreja dos 17, hein? Ô, glória! Vem aqui em cima, vai. Olha só que tremendo aqui. Temos discipulador, discipulados. Filho natural, filho pela fé. Como Deus faz coisas tremendas, não? Parabéns. Mais um ano completado significa que essa jornada tem muito de Deus acontecendo. Você imagina quantas coisas Deus faz num dia? Você já imaginou em quantos anos? Tudo bem, a Júlia tem 14, né? O Rei já está mais próximo de mim, mas muito jovem ainda. Quantas coisas Deus já fez na vida de vocês e quantas Ele ainda vai fazer. Feche seus olhos. Levante os seus braços aqui, suas mãos, estenda suas mãos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esses aniversariantes de amanhã, do dia 17. E, Senhor, que coisa tremenda que o Senhor colocou aqui, como forma de nos mostrar a tua amplitude, a tua majestade, né? Discipulador, discipulado, filhos naturais, filhos pela fé. Que coisa linda, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, sobre cada um deles, como o pastor Renato ministrou sobre a minha vida no ano novo, um ano sobrenatural, porque hoje é ano novo de verdade. Aliás, amanhã será ano novo de verdade para eles. Um novo tempo, um novo ciclo, com novas coisas, porque, Senhor Deus, Tu és um Deus de novidade de vida, que o Senhor venha com novidade diariamente sobre cada um deles. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame saúde, que o Senhor derrame alegria, que o Senhor derrame recursos do alto, a paz que excede todo o entendimento, força, ânimo, e que seja um dia, Senhor Deus, como nunca viveram até aqui. Que seja, Senhor Deus, o melhor ano até aqui na vida deles, porque eu sei que o Senhor tem preparado para eles coisas grandiosas, e nós os abençoamos em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Sei que a gente antecipou um dia, né? Mas glória. Você fica feliz? É para ficar muito feliz, amém? Muito bom, gente. Eu vou dar a bênção agora para vocês. Vocês têm mais algum recado, Rê? Tinha alguma coisa? Sim, temos. Temos um vídeo para passar aqui. Eu vou sair daqui da frente do telão. Que Deus ama tanto. Passo. É o Maverick. Olá, igreja linda de Limeira que nós amamos e que Deus ama tanto. Passo aqui hoje para fazer esse vídeo em homenagem ao nosso pastor Renato, nosso amigo do coração, nosso companheiro de ministério e aquele que tem sido nosso líder na igreja e tem nos guiado, nos dado instrução, direção da parte de Deus. Então, esse vídeo é para você. Eu falo em nome não apenas de mim, da minha família, mas eu falo em nome de toda a igreja
de toda a IA Church Limeira, nossa família amada. E eu quero desejar um feliz aniversário para você, que Deus te abençoe, que o Senhor engrandeça demais o seu ministério, o seu chamado, que o Senhor Deus te dê força, saúde, te dê instrumentos, recursos, tudo aquilo que você precisa para o cumprimento do seu propósito. Nós, como igreja, somos muito felizes de termos você como nossa liderança, de termos você como nosso pastor, como sendo aquele que traz a direção de Deus sobre as nossas vidas, seja para nos exortar, seja para nos edificar, seja para nos consolar. Nós queremos declarar o nosso amor pela sua vida, queremos declarar também o amor de Deus pela sua vida e queremos também dizer como nós somos felizes de estarmos debaixo da sua liderança. Feliz aniversário, meu amigo, que Deus te abençoe e que o Senhor enriqueça muitas vezes a sua vida em tudo, trazendo do grande e do pequeno, todos os presentes que vêm do alto, que Ele possa derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus. E nós aproveitamos também para declarar um feliz aniversário para a nossa querida Júlia e declarar também as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Júlia, que o Senhor Deus te abençoe grandemente, que o Senhor Deus derrame graça e favor sobre a sua vida e direcione os seus próximos passos, o seu futuro, tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer na sua vida para que esteja alinhado com o propósito dEle. Amém? Eu transmito essa mensagem de feliz aniversário e de carinho nosso e de toda a igreja aqui direto da NASA em Houston, e com esse cenário aqui espacial atrás de nós, para declarar todo o nosso amor pela sua vida, pastor Renato, e pela sua vida, Júlia. Em nome de Jesus, nós deixamos um beijo no coração. Que Deus os abençoe. Amém. Gente, Deus preparou tudo de tal maneira. Na verdade foi assim, eu recebi a mensagem para preparar o vídeo, e a gente estava numa super correria, eu nem vi. Aliás, eu preciso até pedir perdão para a Bel, porque a Bel mandou mensagem para mim, quem respondeu foi a Raquel, porque eu nem vi a mensagem dela. E aí a gente, quando é que vai fazer? Quando é que a gente vai fazer? Quando é que vai fazer? Sabe quando você está naquele, precisa ser aquele momento. E eu creio que Deus escolheu, no finalzinho da viagem, o melhor momento, que era estar no lugar que eu sei que o Renato ia pirar, que nem eu pirei, né? Está na NASA. Então, assim, até isso. E esse foi muito legal que a gente chegou bem cedinho lá, e estava um dia frio, como vocês podem ver que eu estava de jaqueta, né? E não tinha quase ninguém. Então, eles têm lá dentro alguns cenários que eles colocam para você tirar foto, sabe? Fazer graça, colocar no Instagram. E não tinha ninguém nesse cenário, estava vazio, era só meu. Então eu sentei num banquinho ali, a Raquel ficou filmando, não passou ninguém, não precisamos pedir permissão para ninguém, estava tudo perfeito. Então, recebe o nosso amor como igreja, pela sua liderança e por tudo aquilo que você tem investido nas nossas vidas, viu? Glória a Deus. Pra você, essa data que... Não precisa de discurso, não precisa? Claro. Não, o discurso é simples. Eu amo vocês e esse ano tem sido um ano de bênção. E obrigado pela surpresa. Sorte que eu não estou de dieta, posso comer hoje à vontade. Já baguncei ontem. Mas é um prazer servir com vocês. E Deus tem me surpreendido de mostrar o coração de vocês dedicados ao ministério, a servir as pessoas. E eu me sinto honrado pelo privilégio de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela surpresa e muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, caminhando com a gente, que é mais importante do que qualquer outra coisa. Muito obrigado. E agora, qual é o protocolo? Quando é que eu dou a benção agora? Eu vou dar a benção e a gente vai para o bolo, tá? Você que está assistindo pela internet, sinta esse bolo como um bolo muito gostoso, receba ele no espírito, porque somos só nós que vamos provar aqui. Levanta a sua mão, gente. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por mais essa manhã na tua presença. Obrigado pela tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará nas nossas vidas. Nós declaramos a nossa dependência de ti. E, Senhor Deus, nós clamamos
efetivamente por um tempo de vitória, onde nós temos sido derrotados, e que esse tempo seja estabelecido a partir de hoje, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo sejam hoje e sempre com o seu povo. Amém. Amém. Deus abençoe, gente.